Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira! Era pra eu ter falado isso semana passada, né? Chegou novembro. Eu falei semana passada? Não lembro. Gente, muito bem-vindo novembro. Penúltimo mês do ano, como é que estão os preparativos para Natal? Homens que me acompanham, vamos lembrar de fazer todos os exames certinho. Estamos em Novembro Azul. Lembrança de cuidado com a nossa saúde. Mulheres não têm próstata, mas homens têm. Mulheres têm seios e homens também têm glândulas mamárias que podem desenvolver, sim, câncer de mama. Então, por favor, homens que me acompanham, dou para vocês a mesma sugestão que dou para os homens da minha família. Cuidem-se da sua saúde. Saúde em primeiríssimo lugar. Bom, recadinhos dados? Sejam bem-vindos os novos inscritos. Sejam bem-vindos a essa nova leitura, meus queridos inscritos de mais tempo. E vamos começar porque Ramsés está chegando na Núbia. Aliás, já chegou na Núbia, né? Mas deve estar se aproximando já do local onde vai construir o templo de Abu Simbel, que é um dos templos mais lindos do mundo antigo, dedicado ao amor dele por Nefertari. História linda, né? Ah, uma curiosidade. Vocês sabiam que o templo de Abu Simbel foi transferido de lugar? Eu não lembro a data exatamente, mas há alguns anos atrás, o governo do egípcio fez uma barragem no Nilo e o acúmulo da água, a lagoa que ia se formar com a construção dessa barragem, iria cobrir o templo de Abu Simbel. Então eles fizeram todo um esquema super de engenharia e tecnologia e eles conseguiram transferir o templo de local. Bom, curiosidades à parte, vamos começando. Capítulo 41. Quando o barco ancorou em Abu Simbel, o grande elefante macho que seguira pela trilha do deserto deu um barrido de boas-vindas. Do alto da falésia, velaria por Ramsés, que redescobrira com deslumbramento a enseada de areia dourada onde a montanha se separava e unia. O rei lembrava-se da sua descoberta de um local encantado e da busca de Lótus, que encontrara a pedra da deusa com poderes curativos. A bela Núbia não resistiu ao prazer de mergulhar nua nas águas do rio e nadar com agilidade para a margem inundada de sol. Vários marinheiros a imitaram, felizes por terem chegado ilesos. Ficaram todos subjugados pelo esplendor do lugar, dominado por um esporão rochoso que servia de ponto de referência aos navegadores. O Nilo desenhava uma curva encantadora, rodeando uma falésia dividida em dois promontórios, entre os quais se insinuava uma vastidão de areia fulva. Com o corpo brilhando pelas gotas de água prateada, Lótus escalou-a rindo, seguida por Setaol, vestido em sua pele de antílope, abarrotada de soluções medicinais. O que lhe inspira este lugar? Perguntou Ramsés a Nefertari. Sinto aqui a presença da deusa Hathor. As pedras são semelhantes a estrelas e o ouro do céu fazem-nas brilhar. Ao norte, uma falésia de arenito quase cai a pique, indo desembocar nas águas profundas. Ao sul, a montanha se afasta e deixa descoberta uma imensa plataforma. Os dois promontórios simbolizam um casal. Celebrarei aqui o nosso amor, construindo dois santuários indissociáveis um do outro, igual ao faraó e à grande esposa real. A sua imagem ficará para sempre gravada na pedra e contemplará o sol que a fará renascer todos os dias. Embora o seu gesto fosse protocolar, Nefertari prendeu docemente os braços em volta do pescoço de Ramsés e beijou-o com sofreguidão. Quando o vice-rei da Núbia avistou Abu Simbel do seu barco, esfregou os olhos julgando-se vítima de uma miragem. Na margem, dezenas de talhadores de pedra haviam preparado um estaleiro
num ritmo de construção idêntico ao de uma vasta construção. Alguns, utilizando andaimes de madeira, começavam a talhar a falésia de arenito, enquanto outros cortavam blocos. As ferramentas necessárias foram trazidas em barcos de cargas, e os chefes de equipe, preocupados com a indispensável disciplina, haviam dividido os artesãos em pequenos grupos encarregados de tarefas bem definidas. O mestre de obras era o próprio Ramsés. Na plataforma, uma maqueta e planos. O rei velava pela tradução perfeita da sua visão e pela obrigação de retificar os erros depois de dialogar com os arquitetos e o chefe dos escultores. Como podia o vice-rei da Núbia revelar a sua presença sem importunar o soberano? Assim, considerou prudente esperar que Ramsés olhasse para ele. Não se dizia que o rei tinha um caráter colérico e que detestava ser contrariado? De súbito, sentiu algo roçar o seu pé esquerdo. Algo macio e fresco. O alto funcionário baixou os olhos e ficou petrificado. Uma serpente vermelha e negra, com cerca de 1 metro, havia rastejado pela areia e imobilizara-se sobre o pé do vice-rei. Daria o bote a qualquer momento. Um minúsculo gesto e o réptil atacaria. A alguns passos dele encontrava-se uma jovem de seios nus, com um saiote curto que, ao ser agitado por uma ligeira brisa, revelava os seus encantos mais do que os escondia. Uma serpente, murmurou o vice-rei que, apesar do calor, gelara de medo. Lotus não ficou nem um pouco perturbada com o espetáculo. De que tem medo? Mas esta serpente... Fale mais alto, não consigo ouvi-lo. Lentamente, o réptil lhe foi subindo pela perna. O vice-rei não pôde articular nem mais uma palavra. Lotus aproximou-se. Você é quem a incomodou. O alto funcionário começou a sentir-se mal. A bela Núbia agarrou a serpente e enrolou-a no braço esquerdo. Por que aquele homem excessivamente gordo, de músculos flácidos, tivera medo daquele réptil se ela já lhe retirara o veneno? O vice-rei correu até ficar sem fôlego, tropeçou numa pedra e estetalou-se no chão a pouca distância de Ramsés. O rei olhou com curiosidade o enorme personagem caído. Não será uma atitude de deferência um tanto exagerada? Perdoe-me, majestade, mas uma serpente... Majestade, acaba de escapar da morte. O vice-rei ergueu-se. Prendeu Shenar? Pode estar certo de que não poupei esforços, majestade. Tudo foi feito para sua satisfação. Não respondeu à minha pergunta. O nosso fracasso é apenas momentâneo, majestade. Os meus soldados controlam perfeitamente a alta e a baixa Núbia. O causador dessas perturbações não nos escapará. Por que demorou tanto a vir me ver? As exigências da segurança local terão importância maior do que as do casal real? O vice-rei enrubesceu. Claro que não, majestade. De maneira nenhuma era o que eu queria dizer e... Siga-me. O alto funcionário temia a cólera do faraó, mas Ramsés continuava calmo. O vice-rei seguiu-o até o interior de uma das grandes tendas erguidas na orla do canteiro de obras. Servia de enfermaria Setaol, que acabava de costurar a perna de um talhador de pedra ferida por uma lasca de arenito. Gosta da Núbia, Setaol? Interrogou o rei. Acha necessário fazer-me essa pergunta? Parece-me que sua esposa também a adora. Aqui ela acaba comigo. Parece que a sua energia redobra e os seus desejos amorosos são insaciáveis. O vice-rei estava petrificado. Como era possível alguém dirigir-se naqueles termos ao senhor das duas terras? Conhece esse alto funcionário que fez o favor de vir ao nosso encontro? Detesto os funcionários. Cobrem-se de privilégios que acabam por sufocá-los. Lamento por você.
Setaú olhou o rei com espanto. O que está querendo dizer? A Núbia é um imenso território, e administrá-lo é uma tarefa bastante pesada. Não está de acordo, vice-rei? Sim, sim, majestade. A bela província de Kush, por si só, exige um pulso forte. É também a sua opinião, vice-rei? Com certeza, majestade. Como tenho grande respeito pelas suas opiniões, decidi nomear o meu amigo Setaou, filho real da província de Kush, e confiar-lhe a sua gestão. Como se nada daquilo lhe interessasse, Setaou continuou dobrando as ligaduras. O vice-rei parecia uma estátua a qual o escultor se tivesse esquecido de dar vida. Majestade, os problemas que surgirão, as minhas relações com Setaou, serão francas e cordiais, tenho certeza. Regresse à fortaleza de Burhan e preocupe-se com a prisão de Shenar. Arrasado, o vice-rei retirou-se. Setaou cruzou os braços. Suponho que trata de uma brincadeira, majestade. As serpentes são muito numerosas nessa região. Portanto, Setaou, você recolherá muito veneno. Lotus ficará contente e vocês terão a oportunidade de viver nesse lugar incomparável. Preciso de você, meu amigo, para dirigir os trabalhos e velar pelo crescimento dos 2 templos de Abu Simbel. Os 2 santuários serão destinados a imortalizar a imagem do casal real. Aqui, no coração da Núbia, será celebrado o mistério central da nossa civilização. Mas se a minha decisão lhe desagrada, deixo-lhe a liberdade de recusar. Setaou emitiu uma espécie de grunhido. Com certeza andou conspirando com o Lotus. E quem pode resistir à vontade do faraó? Pela magia do rito, o rei transferiu a alma dos inimigos do sul para o norte e dos inimigos do norte para o sul, a dos adversários do leste para o oeste e a dos adversários do oeste para o leste. Com a inversão dos pontos cardeais que orientavam a região fora do mundo visível, Abu Simbel ficaria ao abrigo das tormentas humanas. Um campo de forças criado pela rainha em torno das futuras construções os protegeria dos ataques externos. Na pequena capela construída na frente da fachada do grande templo, Ramsés ofereceu a Maat o amor que unia a Nefertari e ligou à luz a unidade do casal real, cujo casamento, perpetuamente celebrado em Abu Simbel, reuniria as energias divinas, fonte principal do povo do Egito. Sob o olhar de Ramsés e de Nefertari, nasceram o templo do rei e o templo da rainha. Os artesãos mergulharam no coração da falésia para ali escavar o naus. O rochedo seria talhado numa altura de 33 metros por uma largura de 38 metros e escavado a 63 metros de profundidade. Quando os nomes de Ramsés e de Nefertari foram gravados pela primeira vez na pedra de Abu Simbel, Ramsés ordenou para que se procedessem aos preparativos da partida. Vai regressar a Pi-Ramsés? Perguntou Setaou. Ainda não. Vou escolher vários outros locais na Núbia onde mandarei erigir santuários. Deuses e deusas habitarão este país de fogo, e será você que coordenará os esforços dos nossos construtores. Que Abu Simbel seja o clarão central, rodeado por um pacífico exército de santuários que contribuirão para a consolidação da paz. Serão necessários muitos anos para realizar esta obra, mas venceremos o tempo. Do alto da falésia, comovida e silenciosa, Lotus viu o barco real afastar-se e ficou admirando Ramsés e Nefertari à proa da embarcação de vela branca que deslizava sobre a água azul, à semelhança do céu da Núbia. Naquele momento, Lotus conseguiu formular aquilo que um dia pressentira. Era por amar Nefertari e saber fazer-se amar por ela que Ramsés possuía a estatura de um grande faraó. Nefertari,
a dama de Abu Simbel, abria os caminhos do céu e da terra. Fim do capítulo 41. Capítulo 42. Shenar espumava de raiva. Nada saíra de acordo com o que previra. Depois do fracasso das tentativas para eliminar Ramsés e provocar irreparáveis prejuízos à sua expedição, Shenar fora obrigado a fugir para o Grande Sul. A bordo de um barco roubado de uma aldeia, cujos habitantes, para azar seu, haviam tido a infeliz ideia de apresentar queixa, Shenar fora perseguido por soldados do vice-rei. Não fosse a habilidade dos marinheiros núbios, teria caído nas mãos deles. Por prudência, tivera que abandonar a embarcação e aventurar-se no deserto, com a esperança de confundir as pistas. O mercenário cretense, braço direito de Shenar, praguejava contra o calor, o sol quente e a permanente ameaça representada pelos répteis, os leões e outras feras. Mas Shenar teimava em querer chegar ao país de Irã, para sublevar as tribos capazes de atacar Abu Simbel e destruir-lhes o canteiro de obras. Quando a insegurança reinasse na Núbia, o prestígio do faraó ficaria arruinado e os seus adversários coligar-se-iam para derrotá-lo. O pequeno grupo comandado por Shenar chegou próximo da área de lavagem do ouro, zona proibida onde trabalhavam operários especializados sob a vigilância do exército egípcio. Era dessa área que os revoltosos deveriam apoderar-se para impedir a entrega do metal precioso ao Egito. Do alto de uma duna, Shenar viu os operários núbios lavarem o mineral, separando-o da ganga terrosa que estava presa nele, mesmo depois de triturado e esmagado. A água tirada de um poço aberto em pleno deserto enchia um reservatório e corria para uma rampa que terminava em uma bacia de decantação. A fraca corrente era suficiente para arrastar os materiais terrosos e libertar o ouro. No entanto, para que o valioso metal ficasse completamente purificado, era indispensável repetir várias vezes a operação. Os soldados egípcios eram numerosos e estavam bem armados. Um simples comando não teria qualquer hipótese de eliminá-los. Shenar teria, portanto, de fomentar uma revolta de grande porte, a fim de reunir centenas de guerreiros provenientes de diversas tribos. Foi no país de Irã que Shenar, a conselho do seu guia núbio, se encontrou com um chefe de clã, um negro enorme coberto de cicatrizes. Este recebeu-o numa cabana espaçosa no centro de sua aldeia, mas o acolhimento foi frio. Você é egípcio? Sou, mas odeio Ramsés. E eu odeio todos os faraós que oprimem o meu país. Quem o está enviando? Poderosos inimigos de Ramsés que habitam o norte do Egito. Se os ajudarmos, vencerão o faraó e lhe devolverão a terra. Se nos revoltarmos, os soldados do faraó nos massacrarão. Concordo que o seu clã não bastará. Por isso é indispensável estabelecer alianças. As alianças são difíceis, muito difíceis. É necessário nos reunirmos e falar durante muito e muito tempo, durante luas e luas. A paciência era a virtude que mais faltava em Shenar. Refreou, porém, a cólera e jurou a si mesmo ser perseverante, quaisquer que fossem os adiamentos e atrasos inerentes às negociações. Está disposto a ajudar-me? Perguntou ao chefe de clã. Devo permanecer aqui na minha aldeia. Para estabelecer contatos adequados, seria necessário ir até a aldeia vizinha, e é muito longe. O mercenário cretense entregou a Shenar uma placa de prata. Com este tesouro, disse o egípcio, alimentará o seu clã durante muitos meses. Eu pago a quem me ajuda. O núbio ficou deslumbrado. Se eu negociar com os outros, você me dará isto? E se conseguir convencê-los, ganhará muito mais.
Vai ser demorado, muito demorado. Começaremos logo que o sol nascer. De regresso a Pi-Ramsés, Izete a Bela não parava de sonhar com a cabana de juncos onde ocultara os seus colóquios com Ramsés, antes de ele conhecer Nefertari. Outrora, tinha esperado casar-se com o homem de quem continuava enamorada. Mas como poderia rivalizar com aquela mulher sublime que se tornara de pleno direito a grande esposa real? Às vezes, quando o mal de amor se tornava demasiado intenso, Izete a Bela deixava de se maquiar, trajava vestidos velhos e esquecia-se de se perfumar. Mas o afeto que dedicava a Ka e a Merneptah, os dois filhos de Ramsés, e a Meritamon, filha do rei de Nefertari, permitia-lhe fugir à tristeza, sonhando com o futuro daquelas 3 crianças. Merneptah, um belo menino robusto, de inteligência muito viva. Meritamon, uma linda criança sonhadora e uma música notável. Ka, um futuro sábio prematuro. Esses 3 seres eram a sua esperança. Eles seriam o seu futuro. Seu camareiro trouxe-lhe um colar de 4 voltas, composto por ametistas e cornalinas, brincos de prata e também um vestido colorido, bordado com fios dourados. Dolente, a irmã de Ramsés seguia-o. Parece cansada, Izete. Um cansaço passageiro, mas... Para quem são estas maravilhas? Permita-me que lhe ofereça esses pequenos presentes. Sinto-me muito sensibilizada, não sei como lhe agradecer. A volumosa morena de ar tranquilo e protetor decidirá passar a ofensiva. A sua existência não é um fardo muito pesado, minha querida Izete? Não, claro que não. Pois tenho a felicidade de criar os filhos de Ramsés o Grande. Por que tem de contentar-se com um destino sem fulgor? Adoro o rei, adoro seus filhos. Os deuses não me concederam assim a felicidade? Os deuses são uma ilusão, Izete. O que está dizendo? Só existe um único Deus, o que Akenaton venerou, aquele a quem oram Moisés e os hebreus. É a ele que nos devemos dirigir. Siga o seu caminho, dolente, pois esse não é o meu. A irmã de Ramsés compreendeu que não convenceria Izete a Bela. Demasiado leviana e timorata, havia, porém, um outro terreno pelo qual Dolente podia escavar uma verdadeira esperança de sucesso. Parece-me uma injustiça ver você reduzida à categoria de segunda esposa. Não o considero assim, Dolente. Nefertari é mais bela e mais inteligente do que eu. Nenhuma mulher poderá igualá-la. Não é verdade? Além disso, ela sofre de um abominável defeito. Qual? Nefertari não ama Ramsés. Como ousa supor? Não suponho. Eu sei. Por acaso ignora que o meu passatempo favorito consiste em escutar os cortesãos e catar as suas confidências? Posso, pois, afirmar que Nefertari não passa de uma simuladora. O que era ela antes de encontrar Ramsés? Uma pobre sacerdotisa sem futuro, uma música medíocre, cuja única competência teria sido a de servir aos deuses no interior de um templo. E eis que Ramsés pousa os olhos sobre os dela. Um verdadeiro milagre. Uma perturbação que transformou a mocinha tímida numa ambiciosa mercenária. Perdoe-me, Dolente, mas não consigo aceitar isso. Conhece a verdadeira razão da viagem do casal real a Núbia? Nefertari exigiu que fosse erguido um templo imenso em sua glória, que imortalizasse o seu nome. Ramsés cedeu e inaugurou um dispendioso canteiro de obras que durará vários anos.
A ambição de Nefertari acaba de vir à tona. Ocupar o lugar do rei e reinar sozinha sobre o país. Portanto, todos os meios que usarmos serão bons para impedir essa loucura. Nem ouse pensar, repito, todos os meios. Só uma pessoa pode salvar Ramsés. Você, Izete. A jovem ficou confusa. É verdade que desconfiava de Dolente, mas a irmã de Ramsés apresentava argumentos perturbadores. No entanto, Nefertari sempre parecera sincera. Se bem que o exercício do poder subentendia uma vaidade incoercível. Subitamente, a imagem de uma Nefertari apaixonada, venerando Ramsés, fragmentou-se. O destino mais belo poderia haver para uma mulher que gerava desentendimento senão seduzir o senhor das duas terras. O que me aconselha, Dolente? Ramsés foi iludido. Era você que ele deveria ter desposado, pois você é a mãe do seu filho mais velho, Ka, que a corte já reconhece como seu sucessor. Se ama o rei, Izete, se ama o Egito e quer a sua felicidade, só existe uma solução. Livre-se de Nefertari. Izete a Bela fechou os olhos. Dolente, isso é impossível. Eu a ajudarei? O crime é um ato abominável, pois conduz à destruição do espírito, da alma e do nome. Atacar a grande esposa real é perder-se para toda a eternidade. Quem saberá? Quando decidir atacar, será necessário agir na sombra e não deixar qualquer rastro. É essa a vontade do seu Deus, Dolente? Nefertari é uma mulher perversa que conspurca o coração de Ramsés e o leva a cometer graves erros. Você e eu temos o dever de nos unirmos para impedi-la de fazer mal. Só assim seremos fiéis ao rei. Preciso refletir. É perfeitamente normal. Estimo-a muito, Izete, e sei que tomará a decisão certa. E seja ela qual for, terá o meu afeto para sempre. Izete a Bela esboçou um sorriso tão pálido que, antes de partir, Dolente a beijou nas duas faces. A segunda esposa de Ramsés sentia-se sufocar. Com um andar hesitante, dirigiu-se à janela que dava para um dos jardins do palácio e deixou-se envolver por um intenso raio de luz que não conseguiu dissipar a sua perturbação. No seu íntimo, elevou-se uma oração dirigida às forças ocultas no céu, às forças que decidiam o destino dos seres, a duração da sua existência e a hora da sua morte. Teria o direito de agir em seu lugar, de cortar o fio dos dias de Nefertari, abreviando-lhe a existência, porque a grande esposa real prejudicava Ramsés? Uma rival. Pela primeira vez, Izete a Bela considerava realmente Nefertari uma rival. Seu pacto mudo quebrava-se e o conflito latente surgia com uma violência contida há muitos anos. Izete era a mãe dos 2 filhos de Ramsés, a primeira mulher que ele amara, aquela que deveria ter reinado junto com ele. Dolente havia-lhe revelado uma verdade que até então tentara sufocar. Afastada Nefertari, Ramsés tomaria finalmente consciência de que esse amor não passara de um episódio fugaz. Liberto da feiticeira de pérfidas intenções, o rei voltaria para Izete a Bela, para a sua paixão da juventude, para aquela que nunca deixara de amá-lo. Fim do capítulo 42. Capítulo 43. Embora sentisse profundo desprezo pelos hebreus, o sinistro Ofir considerava de maneira cínica que o bairro dos Oleiros lhe proporcionava um esconderijo bastante seguro, mesmo tendo que mudar de morada com frequência para garantir o máximo de segurança. Graças a falsas informações sabiamente espalhadas, Serramana acabara por acreditar que o mago líbio havia deixado o Egito, resignando-se, portanto, a abandonar as investigações mais intensivas. Apenas mantinham-se as patrulhas habituais, encarregadas de evitar qualquer desordem noturna. No entanto, o mago não estava satisfeito.
A situação permanecia estacionária há vários meses. Naquele 15º ano do reinado de Ramsés, agora com 37 anos, o reino do Egito apresentava uma saúde invejável. As notícias provenientes do Império Hitita eram estranhas e pouco tranquilizadoras. É verdade que Uri-Teshupe continuava a defender a guerra contra o Egito a qualquer preço, mas não lançava nenhuma ofensiva. Além disso, a barreira protetora formada pela Síria do Sul e Canaã estava ocupada por tropas egípcias aguerridas e capazes de repelir um assalto maciço. Porque o obstinado Uri-Teshupe ainda hesitava. As mensagens exageradamente curtas que os beduínos transmitiam a Ofir não lhe davam qualquer explicação. Ao sul, Shenar não conseguia amotinar as tribos núbias. As conversações prolongavam-se intermináveis, sem qualquer resultado concreto. Na corte, Dolente continuava insistindo na amizade com Izete a Bela, para convencê-la a agir, mas a segunda esposa do rei não se sentia capaz de tomar uma decisão. E Meba, inapto para obter o conteúdo dos textos em código que Acha enviava a Amene, revelava-se de uma total ineficácia. É certo que obtivera informações valiosas sobre o equipamento mágico de que dispunha o jovem Ka, mas o filho mais velho de Ramsés levava uma existência voltada para os estudos, e por mais que Ofir tentasse, não conseguia detectar qualquer falha ou desvio. Depois de sua longa viagem, durante a qual fundara numerosos templos, Ramsés regressara à capital. Nefertari estava radiante de felicidade. Apesar dos perigos da guerra, o casal real gozava de extraordinária popularidade. Todos continuavam convictos de que ele manteria o país numa prosperidade duradoura e que saberia proteger o Egito de qualquer agressão externa. Feito o balanço, Ofir estava mergulhado em melancolia. Os anos passavam e a esperança de aniquilar Ramsés esvaía-se. Ele, o mestre dos espiões, e que nunca duvidara do êxito de sua missão, começava a inquietar-se com o possível resultado e a ceder ao desânimo. Estava ao fundo da sala de entrada, sentado e nas trevas, quando um homem entrou em sua casa. Gostaria de falar-lhe. Moisés, está ocupado? Não, apenas refletia. Ramsés está finalmente de regresso, e tive paciência de esperar como me aconselhou. A firmeza do tom de voz de Moisés devolveu a confiança a Ofir. Estaria o hebreu finalmente decidido a tomar a iniciativa? Reuni o conselho dos anciãos, continuou o profeta, e decidiram nomear-me porta-voz junto ao faraó. Então o êxodo continua decidido? O povo hebreu sairá do Egito, porque essa é a vontade de Jeová. Continua mantendo os seus compromissos? Os nossos amigos beduínos entregaram as armas, estão armazenadas nas adegas. Não usaremos de violência, mas seria bom dispormos de um meio de defesa no caso de sermos perseguidos. E serão, Moisés, serão. Ramsés não aceitará a insurreição de um povo inteiro. Não desejamos revoltar-nos, mas sim sair deste país e alcançar a terra que nos está prometida. Ofir rejubilava interiormente. Finalmente um motivo para se alegrar. Moisés iria criar um clima de insegurança propício à intervenção militar de Uri-Teshupe. Diante do friso dos 12 deuses do santuário de Yazilicaia, a sacerdotisa Puturrepa, com os longos cabelos presos num coque e escondidos por um gorro, estava estendida num leito de pedra como morta. Ingerira uma beberagem perigosa que a mergulhara num sono profundo durante 3 dias e 3 noites. Concluíra que não existia método mais seguro para entrar em contato com as forças do destino e assim decifrar-lhes a vontade.
A consulta aos oráculos vulgares, sempre desfavoráveis a Uritexupi, não fora suficiente para fazê-la tomar uma decisão que afetaria toda a existência de Hattusil quanto a sua. Decidira, portanto, utilizar aquele método mais radical, ainda que perigoso. É verdade que a maior parte do clã dos comerciantes e boa parte do exército, depois de um intenso trabalho de sapa, inclinavam-se em favor de Hattusil. Mas não estariam ele e Puturrepa iludindo-se quanto ao seu futuro? Graças ao ouro do embaixador egípcio Asha, numerosos oficiais superiores defendiam o esforço das defesas internas e dos postos fronteiriços, bem como o abandono a um plano de ataque contra o Egito. Mas será que não mudariam de opinião se Uritexupi deixasse de ser cego e descobrisse a conspiração que tramavam contra ele? Contestar a tomada do poder de Uritexupi terminaria, mais cedo ou mais tarde, numa guerra civil de resultado incerto. Também Hattusil, apesar do número de apoios de que dispunha, ainda hesitava em tentar uma campanha sangrenta da qual milhares de hititas desapareceriam. Era por isso que Puturrepa desejara praticar o sonho premonitório, que só aconteceria durante um período de sono forçado. Às vezes a pessoa não mais despertava. Em outras, o espírito perdia o essencial das suas faculdades. Por esse motivo, Hattusil dera uma opinião desfavorável à esposa. Puturrepa, que tivera que insistir 10 vezes antes de finalmente conseguir a sua aprovação. E ali estava ela, imóvel, quase sem respirar, há 3 dias e 3 noites. De acordo com os livros de adivinhação, ela agora iria abrir os olhos e revelar o que as forças do destino lhe haviam dado a conhecer. Nervoso, Hattusil envolveu-se melhor no seu manto de lã. Já passara do prazo. Puturrepa, acorde, suplico-lhe. Um estremecimento. Não, enganara-se. Ela não se mexera. Sim, realmente era um estremecimento. Puturrepa abriu os olhos e fitou a rocha sobre a qual tinham sido esculpidos 12 deuses. Saiu então da sua boca uma voz lenta e profunda que Hattusil não reconheceu. Vi o deus da tempestade e a deusa Ishtar. Tanto um como o outro me disseram: apoie o seu marido e todo o país se colocará atrás dele, enquanto que o seu inimigo se assemelhará a um porco na sua pocilga. Uma mão doce, tão doce que o fez pensar em mel e no orvalho primaveril. Carícias tão insistentes que lhe provocaram sensações novas e um prazer cuja intensidade o submergia. A quinta amante Tita de Asha possuía qualidades idênticas às precedentes, mas começava a sentir saudades das egípcias, das margens do Nilo e dos palmares. O amor era a única alternativa para a atmosfera pesada e aborrecida da capital hitita. Acrescentavam-se a isso numerosas entrevistas com os principais representantes do clã dos comerciantes e alguns discretos militares de alta patente. Oficialmente, Asha mantinha longas negociações com Uritexupi, o novo senhor do Hatti, sucessor de Muatali, cuja agonia parecia interminável e cujas forças iam diminuindo. O egípcio tinha também uma missão oficial: cercar Hattusil, descobrir o seu esconderijo e entregá-lo a Uritexupi. Asha entregava-lhe relatórios pormenorizados a intervalos regulares, quando o filho do imperador regressava dos seus períodos de treinamento à frente da divisão de carros, da cavalaria ou da infantaria, mantidas em estado de alerta permanente. Por 3 vezes e por muito pouco, os soldados de Uritexupi haviam falhado na prisão de Hattusil, avisado no último momento por misteriosos aliados. Certa ocasião, Asha e a amante haviam terminado as suas efusões, quando Uritexupi penetrou no quarto do embaixador egípcio.
O olhar do guerreiro era duro, quase parado. Tenho boas notícias, disse Asha, que esfregava as mãos com óleo perfumado. Também eu, declarou Uri Teshup com a intensidade de um vencedor. O meu pai, Muatalha, acaba de morrer, e sou o único senhor do Hati. As minhas felicitações? Mas falta ainda, Hattussil. Não me escapará por muito tempo, embora o meu império seja muito vasto. Mas, e as notícias boas que você tem para mim? Elas se referem exatamente a Hattussil. Graças a um informante digno de crédito, creio que sei onde se encontra o irmão de Muatalha. Mas o que acha? Uma vez preso, Hattussil, você me garante que selaremos a paz? Fez a escolha correta, meu amigo. Pode ter certeza. O Egito não ficará desiludido. Onde se oculta o traidor? No santuário de Azilicaia. O próprio Uri Teshup assumira o comando de um pequeno destacamento com 10 homens, para não alertar eventuais sentinelas. Um deslocamento de tropas certamente os alertaria, provocando assim a fuga de Hattussil. Então, foram os sacerdotes, colocados sob o controle de Puturrepa, que haviam dado refúgio ao irmão do falecido imperador. Uri Teshup lhes daria um terrível, porém justo castigo. Hattussil cometera a imprudência de residir perto da capital, num local de fácil acesso. Desta vez não lhe escaparia. Uri Teshup hesitava entre a execução sumária e um lento e viciado processo, tendo pouca consideração pela instituição judicial, mesmo bem preparada. Optou pela primeira solução. Devido à sua posição, devia, infelizmente, renunciar a ser ele próprio a cortar o pescoço de Hattussil, encarregando um de seus homens para essa infame tarefa. De regresso a Hattusa, Uri Teshup organizaria grandiosos funerais para Muatalha, enquanto ele, seu filho bem-amado, seria o seu incontestado sucessor. Com o exército pronto para combater, invadiria a Síria do Sul, estabeleceria a ligação com os beduínos, ocuparia Canaã, passaria a fronteira egípcia e enfrentaria um faraó que havia cometido o erro fatal de acreditar na paz, como lhe garantia o seu embaixador. Ele, Uri Teshup, senhor do império do Hati. O seu sonho se realizava sem ter necessidade de se apoiar na dispendiosa coligação formada por Hattussil. Uri Teshup sentia-se suficientemente forte para conquistar a Síria, o Egito, a Núbia e toda a Ásia. A sua glória eclipsaria a dos outros imperadores hititas. O pequeno grupo aproximou-se do rochedo sagrado de Yazilicaia, no qual haviam sido construídas várias capelas. Dizia-se que ali residia o casal divino supremo, o deus da tempestade e sua esposa. Na segunda parte do seu nome, Teshup, o novo imperador não tinha o nome desse deus terrível e temido? Sim, ele era a própria tempestade divina cujo raio cairia sobre os seus inimigos. No limiar do santuário estavam um homem, uma mulher e uma criança. Hattussil, a esposa Puturrepa, e a filhinha do casal, com 8 anos. Os imbecis rendiam-se confiantes na clemência de Uri Teshup. O novo imperador fez o destacamento parar e saboreou o seu triunfo. Asha proporcionara-lhe a oportunidade de se desembaraçar de seus últimos adversários. Eliminada aquela família maldita, mandaria estrangular o embaixador egípcio, que se tornará inútil, e dizer que aquele imbecil acreditara no desejo de paz de Uri Teshup. Haviam sido anos e anos de paciente espera, anos e anos de provações para finalmente atingir o poder absoluto. Matem-nos, ordenou Uri Teshup a seus soldados. Quando os arcos se retesaram, Uri Teshup sentiu uma indescritível sensação de prazer.
O pérfido Hattusil e a arrogante Puturrepa, trespassados de flechas, os seus cadáveres queimados. Haveria a cena mais deliciosa? As flechas, porém, não foram disparadas. Matem-nos! Repetiu Uritexup exasperado. Os arcos voltaram-se em sua direção. Fora traído. Haviam-no traído. A ele, o novo imperador. Eis por que Hattusil, a esposa e a filha estavam tão calmos. O irmão de Muatalha avançou. É nosso prisioneiro, Uritexup. Renda-se e será julgado. Com um grito de ódio, Uritexup empinou o cavalo, surpreendendo os arqueiros que recuaram. Com o ímpeto do guerreiro treinado para o combate, o filho do imperador morto quebrou o cerco e lançou-se na direção da capital. As flechas assopiavam-lhe aos ouvidos, mas nenhuma o atingiu. Fim do capítulo 43. Capítulo 44. Uritexup passou pela porta dos leões e galopou até o palácio, forçando tanto o cavalo que o pobre animal acabou morrendo com o coração dilacerado no topo da Acrópole, local de onde o imperador do Hatti gostava de contemplar o seu império. O chefe da guarda particular veio correndo recebê-lo. O que se passa, majestade? Onde está o egípcio? Nos seus aposentos. Desta vez, Asha não se entregava aos prazeres do amor com uma bela hitita loura. Estava assim, enrolado num espesso manto com a adaga ao seu lado. Uritexup deixou explodir a sua cólera. Uma emboscada! Sofri uma emboscada! Soldados do meu próprio exército revoltaram-se contra mim! É necessário fugir, considerou Asha. As palavras do egípcio espantaram o hitita. Fugir? Fugir como? O meu exército vai arrasar aquele santuário maldito e massacrar todos os rebeldes. Você já não tem exército. Não tenho exército? Gritou Uritexup irritado. O que quer dizer com isso? Os seus generais respeitam os oráculos e as revelações que os deuses transmitem a Puturrepa. Foi por isso que se aliaram a Hattusil. Restam-lhe a sua guarda particular e 1 ou 2 regimentos, que não resistirão durante muito tempo. Dentro das próximas horas, você será feito prisioneiro no seu próprio palácio, até a chegada triunfal de Hattusil. Não é verdade. Não é possível. Aceite a realidade, Uritexup. Pouco a pouco, Hattusil foi se apoderando de todas as alavancas do império. Combaterei até o fim! Atitude suicida. Há uma solução melhor. Fale. Conhece perfeitamente o exército hitita, as suas reais forças, o seu armamento, o seu modo de funcionamento, as suas fraquezas. Com certeza, mas, se partir imediatamente, tenho meios de fazê-lo sair do Hatti. Ir para onde? Para o Egito? Uritexup ficou como que fulminado. Egito? Está delirando, Asha? Em que outro país estará em segurança, protegido de Hattusil? É claro que esse direito de asilo deve ser negociado. É por isso que, em troca da salvação de sua vida, deverá contar a Ramsés tudo sobre o exército hitita. O que está me pedindo é traição? Compete a você tomar a decisão. Uritexup sentiu vontade de matar Asha. Não tinha sido o egípcio que o manipulara? Por outro lado, oferecia-lhe a única possibilidade de sobreviver. É verdade que desonrado, mas vivo. E mais ainda, a chance de prejudicar Hattusil revelando seus segredos militares. Aceito. É o caminho da razão. Vai acompanhar-me, Asha? Não, ficarei aqui. É muito arriscado. A minha missão ainda não terminou. Esqueceu de que vim em busca de paz? Desde que a notícia da fuga de Uritexup foi tornada pública, os últimos soldados que lhe permaneciam fiéis aliaram-se à causa de Hattusil, proclamando imperador.
O primeiro dever do novo soberano consistiu em prestar homenagem a seu irmão Muatali, cujo corpo foi cremado numa gigantesca pira durante grandiosa cerimônia, seguida por uma semana de festas. Durante o banquete que encerrou as cerimônias da coroação, Asha ocupou um lugar de honra à esquerda do imperador Hattusili. Majestade, permita-me desejar-lhe um reinado longo e sereno. Nem sinal de Uriteshub. Você acha que possui o gênio da informação? Não terá qualquer pista a esse respeito? Nenhuma, Majestade. Com certeza nunca mais ouvirá falar do seu sobrinho. Muito me surpreenderia. Uriteshub é um homem rancoroso e obstinado e não deixará de se vingar. Seria preciso que tivesse meios para isso. Um guerreiro da sua têmpera nunca desistirá. Não compartilho de seus receios. É curioso, Asha. Estou com a sensação de que você sabe mais do que já me disse a esse respeito. É apenas impressão sua. Não terá ajudado Uriteshub a sair do país? O futuro nos reserva realmente muitas surpresas, mas não sou responsável por elas. A minha única missão consiste em convencê-lo a iniciar negociações com Ramsés, tendo como objetivo a paz. Você faz um jogo muito perigoso, Asha. Suponha que mudei de opinião e que tenciono continuar a guerra contra o Egito. Está muito bem a par da situação internacional para negligenciar o perigo assírio e também muito preocupado com o bem-estar do seu povo para arruiná-lo num conflito inútil. A sua análise não deixa de ser pertinente, mas devo aceitá-la com a visão política que melhor me convém? A verdade não é útil quando se trata de governar. Já a guerra tem a vantagem de apagar as contestações e criar um novo entusiasmo. Será tão indiferente ao número de mortos? Mas como evitá-los? Construindo a paz. Admiro a sua obstinação, Asha. Amo a vida, Majestade, e a guerra destrói quase todas as alegrias. Esse mundo deve desagradar-lhe. No Egito, impera uma deusa surpreendente, Maat, que impõe a todos, mesmo ao faraó, a obrigação de respeitar a regra do universo e de fazer reinar a justiça na terra. Esse mundo não me desagrada, Majestade. A fábula é bonita, mas não passa de uma fábula. Engana-se, Majestade. Se decidir a atacar o Egito, será com Maat que irá se deparar. E, se saísse vitorioso, seria uma civilização inigualável que aniquilaria. O que interessa se o Hatti dominar o mundo? Impossível, Majestade. É tarde demais para impedir a Assíria de se tornar uma grande potência. Só uma aliança com o Egito salvaguardará o seu território. Se não estou enganado, Asha, você não é meu conselheiro, mas o embaixador do Egito. E está constantemente pregando o mesmo sermão. É apenas aparência, Majestade. Mesmo não tendo o Hatti o encanto do meu país, ganhei-lhe afeto e não desejo vê-lo mergulhar no caos. Está sendo sincero? Admito que a sinceridade dos diplomatas está sempre sujeita a desconfiança. No entanto, peço-lhe que acredite em mim. O objetivo de Ramsés é realmente a paz. Compromete-se em nome do seu rei? Sem hesitar. Pela minha voz, está ouvindo a dele. É necessário para tal afirmação que haja uma grande amizade entre vocês. E existe mesmo, Majestade. Ramsés tem sorte. Muita sorte. É o que lhe afirmam todos os seus adversários. Todos os dias, desde os últimos 5 anos, Ka dirigia-se ao templo de Amon, onde passava pelo menos 1 hora no laboratório cujos textos conhecia de cor. Com o decorrer dos anos, entrara em contato com os especialistas de astronomia, geometria, simbolismo e outras ciências sagradas.
Graças a eles, descobrira as paisagens do pensamento e avançara nos caminhos do conhecimento. Apesar da pouca idade, Ka seria iniciado nos primeiros mistérios do templo. Quando a corte de Ramsés soubera da notícia, ficara deslumbrada. Não havia dúvidas de que o filho mais velho do rei estava destinado às mais altas funções religiosas. Ra tirou o amuleto que usava no pescoço e a fita enrolada em seu pulso esquerdo. Nu e de olhos fechados, foi conduzido a uma cripta do templo para ali meditar perante os segredos da criação revelados nas paredes. 4 rãs machos e 4 serpentes fêmeas formavam os pares primordiais que haviam modelado o mundo. Linhas onduladas evocavam a água primordial na qual o princípio despertara para criar o universo, e uma vaca celeste paria as estrelas. Depois, o jovem foi conduzido ao limiar da sala de colunas, onde 2 sacerdotes, com máscaras de íbis, de Thoth e de falcão, de Horus, deitaram água fresca sobre a cabeça e ombros. Os 2 deuses vestiram-lhe um saiote branco e convidaram-no a venerar as divindades presentes sobre as colunas. 10 sacerdotes de crânio raspado rodearam Ka. O jovem teve de responder a 1000 questões sobre a natureza secreta do deus Amon, os elementos da criação contidos no ovo do mundo, o significado dos principais hieróglifos, o conteúdo das fórmulas de oferenda e sobre muitos outros temas que apenas um escriba competente poderia abordar sem errar. Os ritualistas não fizeram observações nem comentários. Ra esperou bastante tempo pelo veredito numa capela silenciosa. No meio da noite, um velho sacerdote tomou-o pela mão e o conduziu até o telhado do templo. Lá, fez o jovem sentar-se e contemplar o céu estrelado, o corpo da deusa Nut, a única capaz de transformar a morte em vida. Elevado à categoria de detentor da regra, Ka pensou apenas nos dias radiosos que iria passar no templo para descobrir a totalidade dos rituais. Dominado pela emoção, esqueceu-se de recolocar a fita no pulso e também o amuleto protetor que havia tirado do pescoço. Fim do capítulo 44. Muito bem, meus amigos. Gostaram dos capítulos de hoje? Aventuras, altas aventuras de Asha. Meu Deus do céu, esse homem não tem parada. Gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para que vocês assistam, caso for do interesse de vocês, alguns vídeos que estão aqui no YouTube mesmo, disponíveis aqui no canal, sobre os templos de Abu Simbel, com curiosidades, informações e outros descobrimentos que o grande diretor e egiptólogo Zahi Hawass tem feito nos últimos anos, tá? Curiosidades pra gente, mas principalmente desse templo maravilhoso que é Abu Simbel. Um grande beijo pra vocês, tenham uma semana abençoada e a gente se encontra de novo amanhã? Depois de amanhã? Semana que vem? É isso. Um beijo. Tchau!